exaustão, irritação, culpa, medo. Tudo isso são sentimentos que passam dentro do coração de uma mãe quando ela pensa em desmamar. Mas calma, que eu vim aqui para acalmar seu coração. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Ravena, eu sou enfermeira, mãe de 2 meninos e também sou consultora de amamentação. E hoje eu vim aqui para acalmar o seu coração, mamãe que está querendo desmamar, e te ajudar a compreender o que de fato é o desmame, a hora de desmamar e como começar esse processo. Fica tranquila, eu vou te mostrar aqui o passo a passo que eu utilizei para desmamar os meus 2 filhos com 1 ano e 6 meses e também utilizo na minha consultoria de desmame com as minhas clientes. A primeira coisa que eu quero te dizer é que, sim, é muito comum que as mães tenham esses sentimentos quando elas percebem que está chegando a hora de fazer o desmame. E não, você não é uma mãe ruim, você não é uma criminosa por desejar fazer o desmame da sua criança. Afinal de contas, a gente também precisa olhar o desmame pelo ângulo bom. Não é simplesmente um final, mas é um começo também. Um começo de uma nova fase para a sua criança, um começo de uma nova fase para você e faz parte do desenvolvimento da criança, assim como já fez parte do desenvolvimento da sua criança, sentar, engatinhar, caminhar. Tudo isso é um processo e o desmame faz parte do processo de desenvolvimento da sua criança. Então você, mamãe, que já está pensando em fazer o desmame, você que quer fazer o desmame noturno e conseguir dormir bem à noite, você, mamãe, que quer fazer um desmame gradual, leve, não seja um desmame raiz, traumático, que dê um final trágico à sua amamentação, você quer dar um final feliz, a sua história de amamentação que já foi tão linda, eu te convido a pegar um papel e uma caneta e anotar o passo a passo que eu vou te dar aqui, que é muito mais simples do que você imagina. Mas por que é tão difícil pensar em desmamar ou até mesmo fazer o desmame? Algumas mães já até tentaram fazer o desmame e não conseguiram. Eu vou te dar aqui alguns motivos que são os mais comuns. Primeiro, existem aquelas mães que tiveram dificuldade de começar a amamentação, de estabelecer a amamentação, dificuldade, se o bebezinho teve dificuldade de ganhar peso. E aí, as mães, elas sentem de fato esse apego com a amamentação, porque foi muito difícil começar, e aí as mães têm dificuldade de dar um final à amamentação. Um outro motivo também, que faz muitas mães desistirem no primeiro dia até do desmame, é o choro das crianças. Sim, o choro. Não é fácil lidar com o choro da criança e a maioria de nós não tem uma boa tolerância com o choro das crianças. E na verdade, para você fazer um desmame gentil, você nem precisa deixar a sua criança chorando por querer mamar e não poder. A gente tem formas de fazer com que a criança se deixe ser conduzida no desmame sem ser um desmame traumático. Um outro motivo também é porque o seio é uma solução prática para acalmar a criança, para criar vínculo, também para ajudar a fortalecer a imunidade da criança quando pega aquela gripezinha, quando toma aquela vacina. E muitas mães ficam com medo, nossa, hoje eu tenho amamentação para oferecer para minha criança quando está doentinha, quando não quer comer, e se eu tirar o peito, o que eu vou oferecer para minha criança? Um outro motivo também é essa conexão que a criança tem com o seio da mãe. Muitas mães ficam com medo de perderem a conexão com seus filhos quando desmamam. Só que, na verdade, você vai construir um novo relacionamento onde o seio já não é mais a conexão principal entre você e sua criança. Vocês conseguem desenvolver novas formas de se conectar, de se comunicar e de cultivar o relacionamento de vocês. Tá, Ravena, eu já entendi que eu não preciso me sentir culpada por querer fazer o desmame da minha criança. Eu já entendi que desmamar faz parte do desenvolvimento da minha criança. E eu já entendi também que a nossa conexão não vai acabar quando o desmame acontecer. Então, por onde eu posso começar a fazer o desmame? Por você, mãe. Sabia que o desmame começa na mãe? O desmame, na verdade, é um processo da mãe, não é um processo da criança. Não adianta você esperar a sua criança desmamar sozinha. Ah, deixa minha criança, uma hora ele vai desmamar, uma hora vai parar de mamar, uma hora vai dormir a noite toda e não vai mais acordar para mamar. Não, esse processo é da mãe. A criança não vai chegar em um belo dia e dizer, nossa, eu já sou grandinha, já tá na hora de parar de mamar, já tá na hora de parar de acordar durante a noite e pedir seio para mamar. Não, a criança não vai chegar nesse processo. Então não adianta você esperar isso dela. Esse é um processo seu. Você, mãe, é que sabe exatamente quando chegou a hora de fazer o desmame. Você, mãe, é quem sabe exatamente que a sua criança está pronta para fazer o desmame. E é você, mãe,
que tem que tomar a decisão de fazer o desmame. Primeiro em você, na sua cabeça. Você precisa se visualizar, se enxergar sem amamentar, para que você passe a não sentir mais dor com o final da amamentação. Porque quando você está insegura, quando você está sofrendo, a sua criança também sente a insegurança. A sua criança também sente esse sofrimento. Passar pelo desmame da mãe não é algo simples, não é algo fácil para a criança. Você precisa passar por esse processo e só então você precisa tomar a decisão de conduzir a sua criança no processo de desmame. Porque quando você está segura, a sua criança se sente segura. Então, primeiro, você precisa tomar essa decisão de conduzir o desmame e depois você precisa se informar. Como eu vou iniciar o desmame? Como fazer? Qual é o meu plano? Onde eu quero chegar? Eu quero fazer só o desmame noturno? Eu quero fazer o desmame completo da minha criança? Quando eu posso começar? Então você precisa dessa informação, que é exatamente isso que eu vou te contar agora. Eu vou te contar o passo a passo que eu utilizei para desmamar os meus 2 filhos e o passo a passo também que eu utilizo na minha consultoria de desmame. Então pega agora o seu lápis, a sua caneta, o seu papel e começa a anotar, porque eu tenho certeza que se você implementar, você já vai ter muitos resultados. Primeiro, a minha proposta de desmame é baseada na comunicação gentil e lúdica e também na utilização das técnicas de desmame. Como que funciona, Ravena, a comunicação lúdica, a comunicação gentil? Verbalmente você vai falar para a sua criança as novas regras do mamar e você também vai mostrar para a criança as novas regras do mamar através de um material lúdico em forma de imagens. Quanto mais você repetir essas informações, quanto mais você mostrar essas informações, mais você vai sedimentar as novas regras na cabecinha da criança e mais rapidamente ela vai ceder e também com mais facilidade, menos choro. E as técnicas de desmame, Ravena, são técnicas que a gente utiliza para tirar o foco da criança do seio e colocar esse foco em outra coisa. Então a gente vai diminuindo as mamadas gradativamente até finalizar. Assim o processo vai ser mais leve tanto para a mãe quanto para a criança. Como eu fiz o desmame na prática, então? O desmame tem 3 fases, fase 1, fase 2 e fase 3. Na fase 1, a gente vai organizar as mamadas do dia. Anote aí, organizar as mamadas do dia. Como eu faço isso? A sua criança mama em livre demanda? Então você agora vai delimitar a livre demanda e vai escolher de 3 a 4 mamadas importantes para permanecerem e vai excluir todas as outras. Você vai amamentar de forma mais organizada, vai dar mais tempo para você fazer as suas coisas, para você se cuidar. A sua criança vai ter mais conexão com os alimentos, sua criança vai conseguir ter um pouco mais de liberdade para além de você e você também vai estar treinando a sua criança para o desmame noturno. Por que é tão importante a fase 1? Primeiro, porque quando você organiza as mamadas do dia, você faz uma rotina de amamentação. Ter uma rotina de alimentação, de amamentação, faz com que a sua criança tenha previsibilidade dos horários dela durante o dia e também faça com que sua criança aprenda a lidar com a frustração de querer mamar nos momentos que não são os momentos combinados e não poder. Quando a criança passa por essa frustração e ela escuta sempre a mesma resposta, não, filho, não é hora de mamar agora, não é hora de mamar agora, a hora de mamar é essa hora. Então a sua criança vai entender que quando a mãe dá uma regra, a mãe cumpre aquela regra. A mãe tomou uma decisão e a mãe manteve essa decisão. E ela pode ficar tranquila que ela não pode mamar agora, mas ela pode mamar no horário combinado. Onde a criança vai ver o horário combinado? Lá no material lúdico, em forma de imagens. Filho, filha, olha essa imagem aqui. Você vai poder mamar aqui, ó, na hora da soneca da tarde. Isso vai tirar as ansiedades da criança, vai deixar a criança mais suscetível a ceder às novas regras que você instituiu. Então, quando essa criança se adaptar a essa nova rotina, ela está pronta para passar para a fase 2, que é o desmame noturno. Anota aí, desmame noturno. Como fazer o desmame noturno? O desmame noturno é feito de uma vez só. Primeiro você vai mostrar para a criança a diferença entre o dia e a noite. Passa os 3 dias ensinando a criança diferenças entre o dia e a noite. Você pode fazer um material lúdico, um cartaz, mostrando para a criança que o dia tem muitas atividades, coisas divertidas, a gente come durante o dia, mas à noite a gente precisa dormir, à noite a gente precisa se acalmar, a mamãe vai dormir, o tetê vai dormir, o papai, e que a criança também precisa dormir à noite. A noite não é hora de mamar.
E aí você ensina para a criança a diferença entre dia e noite. E aí, no dia que você marcar, você diz: filho, filha, a partir de hoje você não vai mais mamar durante a noite. E aí você mantém essa regra por pelo menos 7 a 10 dias, que é quando de fato a criança vai ceder completamente a essa nova regra. Ah, Ravena, mas a minha criança vai acordar durante a noite. Então você pode utilizar técnicas de desmame durante a noite, técnicas de distração, de substituição, para que a sua criança volte a dormir sem o auxílio do seio. Quando a criança estiver adaptada na fase 2, aí então ela está pronta para ir para a fase 3. Lembra que lá na fase 1 a gente reduziu a livre demanda, deixou a amamentação de horários específicos? Então na fase 3 agora você vai tirar essas mamadas de uma por uma, pelo menos a cada 3 dias. Quando a criança parar de solicitar aquela mamada que foi retirada, ela está pronta para retirar mais uma mamada. E assim nós conseguimos finalizar a amamentação. Primeiro passo, você reduz as mamadas do dia. Segundo passo, você tira as mamadas noturnas. E terceiro passo, você tira as mamadas que restarem durante o dia. É exatamente assim que a gente faz. Você não precisa complicar. O desmame não é tão difícil assim. É claro que muitos de nós temos inseguranças, precisamos de alguém caminhando com a gente nesse processo, mas não precisa complicar. Não é difícil. De 3 a 4 semanas, você consegue concluir um desmame gentil. Eu tive a alegria de fazer esse desmame com os meus filhos. Foi leve, foi tranquilo e eu inclusive acho que foi relativamente rápido fazer um desmame em um mês. Eu sei que você tem as suas inseguranças, eu sei que você tem as suas dúvidas, eu sei que o seu filho não é igual ao meu filho, que não é igual ao filho da Maria, ao filho da Joana, eu sei. E claro, eu estou aqui à disposição para te ajudar nesse processo, se assim você quiser caminhar comigo. Eu quero te convidar a conhecer o meu curso Desmame Gentil. Lá você vai ter acesso a todos esses passos, eu explico em forma de aulas e você tem um material lúdico em PDF para você baixar e conseguir fazer o desmame da sua criança de forma gentil e dar um final feliz à sua amamentação. Além disso, você tem também o meu suporte via WhatsApp. Eu mesma tiro as suas dúvidas, eu mesma respondo aos questionamentos que vão surgindo no processo do seu desmame. Você consegue sim fazer o seu desmame com todas as informações que eu acabei de te entregar aqui. Mas se você quiser caminhar comigo, clica no link aqui embaixo, adquire o Desmame Gentil e a gente vai caminhar juntos nessa jornada. Além desse conhecimento e da minha companhia ao seu lado para fazer o desmame, eu quero te presentear também com bônus especiais que eu considero muito importantes para essa fase. O primeiro bônus vai te ajudar a guardar memórias desse momento, dessa fase, dessa estação da sua vida, que é a amamentação. Eu vou te mostrar várias formas nas quais você pode guardar memórias da sua amamentação, para que você e a sua criança possam voltar a esse material e relembrar desse momento e dessa fase que foi tão linda na vida de vocês. O segundo bônus que eu considero super importante é minha consultoria de controle da produção de leite. Você precisa saber que depois que você para de amamentar, você continua produzindo leite. Sendo assim, se sua produção de leite for muito grande, nós precisamos controlar e reduzir a produção de leite para que você não desenvolva complicações como engurgitamento, leite empedrado, mastites. E lá eu te dou todas as informações que você precisa para controlar a sua produção de leite, evitar essas dificuldades sem precisar tomar nenhum medicamento. Como se não bastasse, temos também um bônus super especial que te ajuda a ensinar a sua criança a adormecer sem ser mamando. Sim, porque uma das grandes dificuldades das mães de fazer o desmame noturno é que as suas crianças têm a associação de sono, ou seja, a associação de peito. A criança só consegue dormir se for mamando. E muitas mães nem sabem por onde começar a tirar a associação de peito. Lá eu te ensino exatamente como você consegue ensinar a sua criança a ter autonomia de sono, a dormir sem ser mamando e assim vai ser muito mais fácil você fazer o desmame noturno. Então se você, mamãe, decidiu que quer fazer o desmame, seja desmame noturno ou desmame total e quer caminhar comigo, clica no link aqui embaixo que eu tô te esperando pra gente dar um final feliz à sua história de amamentação.